Bom dia, nação tricolor, André Beidá aqui com vocês, canal Grêmio na Veia 1903. Muito obrigado pelos 1.116 inscritos aqui na plataforma do YouTube. Continue se inscrevendo, dando like, comentando. Eu não vi mais comentários. Comece a comentar que eu respondo à medida do possível. Vamos interagir com o nosso imortal tricolor. E, primeiramente, o provável Grêmio, que deve jogar contra o SCI fora de casa, mas lá eu acho que é quase a nossa casa, né? É o nosso salão de festa, tanto é que o último título gaúcho a gente levantou taça na casa deles. E o Grêmio tem obrigação de vencer para subir na tabela, se afastar de vez da zona do rebaixamento. Se perde hoje pro SCI e perde pro Cruzeiro, a gente fica na porta da zona de rebaixamento, podendo até entrar na zona do rebaixamento. É muito improvável, mas pode acontecer, dependendo de outros resultados, é claro. E o Grêmio tem aí uma nota do Bright White dizendo que o que estão falando aí do salário dele, do aumento, não é. Eu não vou entrar nesse vídeo, nessa discussão, vou me aprofundar mais, tá? Também tem a renovação de Arthur, que eu botei no outro vídeo, 40 milhões. O salário dele lá na Juventus seria de 5 milhões, 30 milhões por mês pelos valores aqui do Brasil, né, pelo real. E ele abdicou de muito disso para jogar no Grêmio. E será que ele vai continuar abdicando? Tomara que sim. Eu acho que é uma probabilidade grande da Juventus fechar com o Grêmio. De repente o Arthur perdoa a dívida da Juventus e o Grêmio paga isso em suaves prestações. Bota junto no salário do Arthur. Não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu acho que está sendo encaminhado uma renovação por causa de certos acontecimentos lá na Europa, tá? Mas o assunto mais importante desse vídeo relacionado ao Grenal é a imposição da Brigada Militar, que o torcedor tem que fazer 2 verificações. Uma na arena, na volta dos ônibus, tem que chegar às 15 horas na arena para sair às 17 e ficar até às 10h30 da noite. Uma criança de 5 anos de idade tem como ficar das 3 horas da tarde até às 22h30? Claro que não! O torcedor do Grêmio está sendo impedido de comparecer ao estádio, só está indo torcida organizada. Porque esses estão lá, a banda, já estão acostumados com isso. O torcedor comum, o cidadão de bem, esse está sendo impedido de entrar hoje no Beira-Rio. Porque se ele não tiver a verificação lá da arena e estiver junto no comboio, ele não entra no Beira-Rio. Será que uma menina de 12 anos, de 10 anos de idade, dentro de um ônibus de torcida, a gente sabe como é que é, como andam as coisas, o tipo de palavreado, nada contra a torcida lá, geral, cada um tem seu canto, mas eu não quero levar minha filha para esse tipo de ambiente. Eu sou obrigado a levar, porque é uma imposição da Brigada Militar. E o Grêmio se manifestou contra isso. Como é que uma criança, que a gente preza pela educação, vai entrar num ônibus de torcidas, com cânticos, às vezes até fora do contexto, eu não vou entrar em detalhes aqui, que a gente sabe, isso vai passar para uma criança que isso é o certo? A Brigada Militar cometeu um grande erro em proibir o cidadão de bem de participar do jogo de hoje, tanto é que a procura de ingressos é menor. Já fiz lá no Facebook, já botei nota escrita, já fiz vídeo, desde ontem eu tô falando disso. E eu vi pouca gente se manifestar. Eu tive compromisso agora de manhã, fui fazer um exame de sangue, hoje é passe livre em Porto Alegre, já aproveitei, né, não pagar passagem, tô com o braço quebrado, né, cheguei agora, tive outro compromisso, cheguei agora para fazer vídeo para vocês, mas desde ontem eu tô falando disso. Desde ontem. Que é inconstitucional
Virou uma ditadura, virou a Era de Ferro, 1970. Isso é uma vergonha. Olha aqui, ó, respeito o comando da Brigada Militar, mas ela cometeu um erro. O Ministério Público cometeu um erro. Como? Por que não pune os baderneiros? Eu nunca vi um ônibus da Brigada cheio de cara violento algemado. E eu botaria um colorado e um gremista que brigaram algemado junto. Pra eles aprenderem que tem que conviver junto. Isso aqui é futebol. Não é ringue. Não é facção. Isso é uma vergonha. Eu não vejo a Brigada aprender. Cadê os caras que... Será que os caras que jogaram a barra de ferro no Vila Santos foram punidos? Nem pelo Beira-Rio e nem pela Brigada. A pessoa que entrou com a criança dentro do estádio Beira contra o Caxias, hoje ele faz parte da SEG. Se não me engano, pelo menos é a informação que eu tenho das identificadas. Eu não tenho essa informação, mas pelo que me passaram é isso. Ele não foi punido à altura, porque não tem lei nesse país. Esse país é um país sem lei. É um país que deveria endurecer as leis contra torcedores violentos. O futebol é para ser jogado nas 4 linhas. O futebol é para estar com harmonia entre as torcidas. Não é essa baderna que é hoje. E não é só no Rio Grande do Sul, não é só em Porto Alegre. Em São Paulo é pior, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e no Nordeste inteiro, onde tem torcida em Fortaleza, estavam marcando o encontro para se degladiar. MMA do futebol. Uma vergonha isso. E o torcedor de bem, hoje do Grêmio, com a sua filhinha de 7 anos, de 10 anos, vai ter que se submeter às torcidas organizadas, às torcidas dentro de ônibus, gritando palavras de baixo calão, até o estádio Beira-Rio e ouvindo xingamentos de Colorado e tudo, é uma troca. Enquanto estiver xingando, tudo bem, xinga daqui, xinga dali, não tem problema. O problema é quando há agressão física. Isso não pode acontecer. E a Brigada, cadê os torcedores que jogaram pedra nos ônibus do Grêmio no último Grenal, quando a gente levantou taça? Eu não vi ninguém, deveriam botar eles tudo. Vocês estão presos, eu não vi. E o cidadão de bem paga por isso. Quem paga imposto, quem paga seus impostos, quem tem empresa, quem tem uma taxação de imposto absurda aqui nesse país, não pode ir com a sua filha, com seu filho, diretamente para o estádio para proteger os recém-ouvidos dessas crianças de palavras de baixo calão. A Brigada incentiva isso. Isso é um incentivo. Ela que é uma instituição centenária, que preserva os bons costumes, como é que vai deixar uma criança com seu pai entrar num ônibus com torcida falando palavras de baixo calão? É esse o exemplo que a Brigada quer dar para a sociedade brasileira? Brigada Militar do Rio Grande do Sul? É essa? É essa? Daqui a pouco vai ter torcida única. Que nem tem em São Paulo. E eu acho que em outros estados aí também tem. A vergonha do futebol gaúcho. Isso é uma vergonha. Tomara que dê tudo certo pro Grêmio hoje, que ele consiga reverter a má fase que está passando, que consiga pelo menos um empate. A gente torce por uma vitória, mas se a gente empatar fora, na casa deles, como a gente levantou taça com empate, não seria de mau resultado a gente levantar uma taça novamente, fazer um jogo empatando na casa deles, evitando uma derrota, porque parece que eles são o Real Madrid, né? Agora viraram o Real Madrid dos Pampas.
Um bom jogo a todos vocês. Claro que vai ter mais vídeo, vai ter mais polêmica. Esse é um canal que não passa pano e ninguém. Depois eu vou falar do Pix das Estrelas no outro vídeo, porque esse já passou dos 10 minutos. Do Ministério Público de Porto Alegre e São Paulo, fazendo uma ação, né? Uma ação contra o Pix das Estrelas, que parece que até desviar dinheiro estava desviando. Um bom dia a todos vocês.